Nós estamos para mais um vídeo no nosso canal ITVV, Instituto Teológico Verbo Vivo. E desta feita nós estamos com uma matéria muito interessante. Trata-se da matéria pneumatologia. Enfim, o que é pneumatologia? Bem, antes de entrar na matéria propriamente dita, eu quero que você que está assistindo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, isso para nós é muito importante. Bom, pneumatologia é a junção de duas palavras, pneumato e logia, ou seja, pneumato e logia. Pneumato é vento ou espírito, logia é estudo ou tratado. Então, quando nós pronunciamos a palavra pneumatologia, nós estamos falando de um estudo ou tratado a respeito do vento ou do espírito. Neste caso, como nós estamos tratando de uma matéria teológica, nós estamos falando do Espírito Santo. Ora, a própria Bíblia, ela relata que Deus é Espírito. Então nós estamos falando do Espírito Santo ou do Espírito de Deus. Enfim, quem é o Espírito Santo? Eis a questão. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia revela que o Espírito Santo, ele é chamado de o Espírito de Deus. Então, obviamente, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele também é conhecido como Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo também, ele é chamado de a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ora, que interessante. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, é como já dizia o pastor Armando Chaves Klein, nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus, essencialmente uno e manifestamente trino. Ou seja, Deus na sua essência, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, constitui-se a mesma pessoa, ou seja, a Trindade constitui-se um Deus. Então nós temos um Deus. A própria Bíblia relata que só há um Deus, certo? Então, esta é a pessoa do Espírito Santo, que também, por sua vez, é dotado de personalidade, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que pensa, uma pessoa que age, uma pessoa que fala. Nós encontramos na Bíblia várias passagens sobre o Espírito Santo falando, o Espírito Santo conversando, o Espírito Santo impedindo, o Espírito Santo salvando, enfim. Nós encontramos nas palavras, nas páginas da Bíblia, várias passagens nos direcionando à personalidade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, né? E quando nós observamos no contexto, nós vamos ver o Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento. O Espírito Santo no Velho Testamento, nós já vamos iniciar, por exemplo, lá no versículo 2 de Gênesis, quando Moisés escreveu pela sua sapiência, pela sabedoria, na inspiração de Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então ali nós já vemos a atuação do Espírito Santo fazendo com que a terra ela não perdesse a validade. Por quê? Porque uma catástrofe, ou seja, um colapso havia acontecido no universo da criação de Deus. Na verdade, não se sabe quanto tempo passou, ou seja, não sabemos qual é o lapso temporal desde a queda de Lúcifer até a criação do homem. Não se sabe, nenhum teólogo irá descrever de maneira correta ou especificar uma data ou especificar em números essa questão de tempo. Não se sabe, né? Mas nós sabemos que assim que a terra, criada por Deus de forma perfeita, ela recebe este colapso, né, promovido através da queda de Lúcifer,
foi necessário que o Espírito de Deus entrasse em ação. E aí nós vemos como ele agiu. Na verdade, a palavra ali, ela tem como se fosse um significado de chocava. Ou seja, o Espírito Santo chocava. Assim como uma galinha fica por cima dos ovos para eles não perderem a validade e, obviamente, para que eles venham produzir depois, saindo ali os seus pintinhos, né? Uma nova vida. Da mesma forma, o Espírito Santo também pairava. O Espírito Santo, ele chocava, ele ficava na terra, promovendo o quê? Promovendo vida, transmitindo vida para a terra. É muito interessante nós entendermos dessa forma, certo? Então, o Espírito Santo no Velho Testamento, ele já começa por aí. Depois nós vamos ver também a atuação do Espírito Santo na vida dos patriarcas, né? Nós vamos ver o ofício do Espírito Santo, a atuação dele na vida de Noé, como nosso patriarca. Nós vamos ver o Espírito Santo aí na vida de Abraão. Nós vamos ver o Espírito Santo agindo na vida de Jacó. E, enfim, o Espírito Santo no Velho Testamento. Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na vida dos juízes, né? Sansão, Jefté, Débora, enfim, outros, né? Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na vida dos profetas, na vida dos reis. É bem nítido ao lermos a Bíblia, vemos a atuação, como que o Espírito Santo agiu na vida dessas pessoas do Velho Testamento. Na inspiração da palavra, bem, na verdade, toda palavra inspirada, toda palavra revelada, toda verdade contida no Velho Testamento foi inspirada e veio através de quê? Da atuação do Espírito Santo de Deus, certo? Então, outra coisa interessante é nós meditarmos na atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo no Novo Testamento, ele agiu de forma maravilhosa, inclusive até na encarnação do Verbo. Quando você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 35, por exemplo, onde está escrito: portanto, o ente santo que de ti há de nascer, ele será chamado Filho de Deus. Ou seja, Maria ficou perplexa ao não entender a revelação trazida pelo anjo, mas o anjo disse: olha, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo está presente na encarnação do Verbo, ou seja, quando Jesus deixa de ser a palavra e encarna para se tornar homem, nós vemos ali o que? A atuação do Espírito Santo. E depois nós vamos ver também a atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Na hora da igreja primitiva, né, nós vamos ver ali como que o Espírito Santo usou os irmãos, usou Pedro. Por exemplo, no dia de Pentecoste, né, relatado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver a descida do Espírito Santo sobre a vida dos irmãos. Nós vamos perceber como que o Espírito Santo atuou de forma maravilhosa. E aí nós vemos até a questão da própria palavra, né, pneumatologia. Olha que interessante. Capítulo 2 de Atos, né? A partir do versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando houve do céu um som como de um vento, ao vento aí, né? Pneumato, né? Um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Que maravilha, né? A atuação do Espírito Santo na vida dos irmãos no dia de Pentecoste. Depois nós vamos ver o Espírito Santo inspirando os profetas, né? Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, né? Nós vamos ver ali aquela palavra maravilhosa dos irmãos da igreja de Antioquia, como que o Espírito Santo usou aqueles irmãos. E outro sim, nós vamos ver também como que o apóstolo Paulo deixa os seus ensinamentos a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, quando ele fala para os Tessalonicenses, ele fala: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo. Olha aí, relatando também sobre a pessoa, né, do Espírito Santo, que pode se entristecer. Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo teve uma participação preponderante. Aliás,
Tem pessoas que chegam até a dizer, né, alguns teólogos chegam a afirmar que o Atos dos Apóstolos ele deveria chamar de os Atos do Espírito Santo, porque é o livro onde o Espírito Santo entra em ação. A gente vê ali na formação da igreja primitiva, muito interessante a atuação do Espírito Santo, né? Enfim, quando nós também falamos a respeito do Espírito Santo, estudando sobre pneumatologia, nós jamais poderemos descartar o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, né? Batismo no Espírito Santo. Primeiro é preciso que nós entendamos o que é batismo. A palavra batismo, dentro do seu sentido etimológico, né, vem do latim baptismus, né, baptismos, que é, traduzindo, imergir, né, imergir, submergir, ou seja, o batismo é inundar, é ser coberto, né, pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o batismo nas águas, a pessoa deve ser submergido, levando em consideração a origem da palavra, a palavra em si, a palavra nua e crua, né? Ela propriamente dita. Aliás, nós nunca podemos perder de vista essa questão da origem das palavras, porque às vezes a palavra ela se torna tão corriqueira no dia a dia que as pessoas empregam as palavras no sentido errado, né? E vai passando para outro e as pessoas vão aprendendo a palavra com outro sentido que na verdade não é o sentido original. Então nós precisamos atentar para a origem das palavras. Então a palavra batismo é submergir, imergir, do latim baptismos, né? E, né, que teve também ali depois a língua grega, né, batismos, né? Então, mas tudo relacionado à questão da submersão, né? Imersão. E aí nós entendemos que, partindo deste pressuposto, dessa imersão, esse submergir no mundo do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo não se resume em falar em línguas. Ou seja, falar em línguas não é batismo no Espírito Santo no sentido etimológico, certo? Falar em língua é um dom de línguas, né? Tem algumas igrejas, por exemplo, que tem o falar em línguas como evidência de batismo no Espírito Santo. Tudo bem, é uma evidência, ou seja, é uma forma de você saber que a pessoa que está falando em línguas recebeu o batismo no Espírito Santo. Mas dentro do sentido etimológico da palavra, nós vamos perceber que pode acontecer de uma pessoa ser batizada no Espírito Santo e não falar em língua, certo? Por quê? Porque a palavra batismo, no seu sentido original, não é isso, né? Falar em línguas pode ser um sinal, até porque nem toda pessoa que fala língua, nem toda pessoa que possui um dom espiritual é uma pessoa que recebeu batismo no Espírito Santo, ou seja, é uma pessoa que foi inundada, submergida no mundo do Espírito Santo. E nós precisamos atentar para isto, certo? E outra coisa interessante sobre pneumatologia, falando sobre o Espírito Santo, o estudo a respeito dessa pessoa tão maravilhosa, é a questão do fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então, quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando de fé, estamos falando de bondade, caridade, temperança, estamos falando de longanimidade, ou seja, o fruto do Espírito descrito na Santa Palavra de Deus. E nós precisamos entender também que o fruto do Espírito tem que estar bem patente na vida do cristão, porque o fruto do Espírito é que vai expressar o seu caráter. Não é o dom do Espírito, falar em língua, profecia, revelação. Nós vemos muitas pessoas por aí que diz ter revelação, diz ter profecia e tal, mas são pessoas que não manifestam o fruto do Espírito na sua vida. Então nós precisamos atentar para isso. É preciso que nós tenhamos o fruto
do Espírito de Deus na nossa vida. E o fruto do Espírito já tem o nome, fruto do Espírito, ou seja, é do Espírito Santo esta maravilha deixada aí para nós. Que bênção, né? Outra coisa, para encerrar aqui este vídeo, para encerrar esta palestra nossa aqui, neste curso maravilhoso nosso aqui de teologia, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é blasfemar? Blasfemar é ultrajar, é falar mal, né? Aliás, o que trouxe à tona o assunto sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é o fato de Jesus ter expulsado um demônio de uma determinada pessoa, e eles que estavam ali por perto, as pessoas começaram a dizer que Jesus havia expulsado aquele demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul. E aí Jesus assume a palavra e diz, olha, se o demônio está expulsando o demônio, então o reino dele está dividido. E um reino dividido não pode subsistir. Ou seja, aí Jesus completa. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. E aí Jesus começa a ensinar e trazer à tona este ensino maravilhoso sobre a blasfêmia. Jesus diz, olha, aquele que pecar contra o Pai, o Filho perdoa. Quem pecar contra o Filho, o Pai perdoa. Mas aquele que proferir blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão, nem neste século e nem no porvir. Então nós entendemos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E sendo o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se nós falarmos mal, se nós blasfemarmos contra esta pessoa, nós não temos perdão, nem nesta vida e nem no pós-morte. Enfim, que nós venhamos aprender, entender esta verdade explícita na palavra de Deus.